Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Para o vídeo de hoje, o canal fez uma pesquisa curiosa e traz hoje para vocês os nomes de algumas promessas brasileiras que jogaram menos de 90 minutos com a camisa da seleção na era Tite. Confere só! O primeiro nome da lista é o de Vinícius Júnior. Esse atacante do Real Madrid já teve a oportunidade de jogar 5 partidas pela seleção brasileira. Mas, se somarmos todas as suas participações, ele ficou em campo apenas 80 minutos. Bora lá! Na sua estreia na seleção, no dia 11 de setembro de 2019, Vini jogou 16 minutos na derrota do Brasil por 1-0 para o Peru. A partida foi amistosa. Já na Copa América realizada neste ano, ele jogou 5 minutos na vitória por 3-0 contra a Venezuela, 27 minutos no empate em 1-1 contra o Equador, 5 minutos na vitória na semifinal por 1-0 contra o Peru e, por fim, na final perdida para a Argentina por 1-0, ele atuou outros 27 minutos. Vinícius tem hoje 21 anos e voltou a ser chamado pelo técnico Tite para os próximos confrontos válidos pelas eliminatórias. O atacante Rodrigo é outro que vive uma situação parecida. O atleta do Real Madrid tem até agora 3 partidas com a camisa da seleção, mas, se somarmos todas as suas participações, ele esteve em campo por apenas 52 minutos. No dia 15 de novembro de 2019, a promessa brasileira esteve em campo por 19 minutos na derrota por 1-0 para a Argentina. 4 dias depois, agora na vitória por 3-0 sobre a Coreia do Sul, ele jogou outros 2 minutos. Ambos confrontos foram amistosos. Já no dia 10 de outubro de 2020, na goleada do Brasil por 5-0 sobre a Bolívia, válido pelas eliminatórias, Rodrigo atuou 31 minutos. Desde então, o atacante, que hoje tem apenas 20 anos, nunca mais foi chamado pelo técnico Tite. Recentemente contratado pelo Palmeiras, o lateral esquerdo Jorge soma até agora 44 minutos em campo com a camisa da seleção brasileira. O fato aconteceu em janeiro de 2017, no amistoso da amizade entre Brasil e Colômbia. Na oportunidade, Jorge tinha apenas 20 anos e havia sido convocado por causa do bom futebol apresentado no Santos, seu clube na época. E vale ressaltar também que para esse jogo, o Brasil só contou com jogadores que atuavam aqui no nosso país. Depois desse amistoso, entre 2017 e 2019, Jorge voltou a ser chamado pelo técnico Tite para outros 4 jogos, porém ficou apenas no banco de reservas em todas as ocasiões. Promessa do Grêmio, que recentemente foi negociado com o Sassuolo da Itália, o meia Matheus Henrique também está na lista. Isso porque o jogador soma apenas 22 minutos com a camisa da seleção brasileira. Convocado para os amistosos contra Senegal e Nigéria em outubro de 2019, Matheus só participou do primeiro, entrando na segunda metade do segundo tempo. No jogo contra a Nigéria, ele ficou apenas no banco de reservas. Ele tem hoje 23 anos. Belga com cidadania brasileira, o meia Andreas Pereira, que hoje defende as cores do Flamengo, escolheu ao longo da carreira defender a seleção brasileira. Mas, desde que tomou essa decisão, ele só teve a oportunidade de atuar 20 minutos com a camisa verde e amarela. O fato aconteceu no dia 12 de setembro de 2018, no amistoso vencido pelo Brasil por 5-0 contra Honduras. Na oportunidade, ele entrou na segunda metade do segundo tempo, no lugar do meia Arthur. Andreas também esteve no elenco que participou de um amistoso contra os Estados Unidos 4 dias antes, mas não entrou em campo. Outro jogador do Flamengo que até agora teve poucas oportunidades na seleção é o atacante Pedro, mas o caso dele é um pouco diferente dos outros aqui do vídeo. Em agosto de 2018, quando tinha apenas 21 anos, Pedro foi chamado pelo técnico Tite para a seleção brasileira. Na época, o jogador estava se destacando com a camisa do Fluminense e era o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Porém, após sofrer uma séria lesão, ele precisou ser cortado e por isso não pôde estrear pela seleção. Quando se recuperou, Pedro só foi lembrado pelo técnico Tite mais de 2 anos depois. Em novembro de 2020, o atacante fez parte do elenco que venceu a Venezuela por 1-0 em jogo válido pelas eliminatórias, mas na oportunidade atuou apenas 14 minutos. Ele até hoje não recebeu uma nova convocação.
Apesar do destaque nos últimos anos com as camisas do Atlético Paranaense e do Lyon, o meia Bruno Guimarães só tem 5 minutos em campo com a camisa da seleção brasileira. Convocado para 4 jogos, todos válidos pelas eliminatórias, Bruno só foi usado no finalzinho da vitória por 1-0 sobre o Uruguai, no dia 17 de novembro de 2020. No alto dos seus 23 anos, Bruno Guimarães foi chamado pelo técnico Tite para os próximos jogos da seleção, válidos pelas eliminatórias. E para finalizar, vamos falar de 3 promessas que foram convocadas para a seleção na era Tite, mas que só ficaram no banco de reservas. Em outubro de 2018, para os amistosos contra a Arábia Saudita e a Argentina, Malcom foi um dos atacantes chamados, mas não teve a oportunidade de entrar em campo. Na época, ele tinha apenas 21 anos e era jogador do Barcelona. O lateral esquerdo Guilherme Arana recebeu sua primeira convocação em novembro de 2020. Na ocasião, em jogo válido pelas eliminatórias, o Brasil venceu o Uruguai por 2-0. Porém, Arana, que na época tinha 23 anos, viu tudo do banco de reservas. Hoje, um dos destaques do Atlético Mineiro, ele foi chamado pelo técnico Tite para os próximos jogos da seleção nas eliminatórias. Por fim, Gabriel Menino, jovem promessa do Palmeiras, foi chamado por Tite para integrar como lateral direito o elenco brasileiro que participou das vitórias por 5-0 sobre a Bolívia e 4-2 sobre o Peru, todas válidas pelas eliminatórias. Mas nas 2 ocasiões, ele não recebeu chances de estrear. Gabriel tem hoje apenas 20 anos. Pessoal, se vocês quiserem, ainda nesta semana, eu faço um vídeo parecido com esse, só que com medalhões. E não se esqueçam, se ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!